E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tom Carvalho, né? Prazer se você não me conhece. Espero que você goste dos vídeos que eu vou postar aqui no meu canal, no Imagina Tom. E hoje eu estou aqui para poder falar sobre um filme que quando ele foi lançado, que foi lá em março de 2021, deu realmente um pouquinho de problema aí nesse meio, né? E por quê? Porque a gente estava ainda passando pelo problema da pandemia e tal, então as pessoas não podiam sair das suas casas para poder ir lá no cinema assistir um filme, né? Porque eram muitas pessoas próximas uma das outras, né? E aí esse filme, ele já saiu, né, em estreia e foi parar lá no Disney Plus, mas muitas pessoas estavam falando que estava caro demais para poder comprar ou alugar esse filme, né? Tava dando maior BO e você deve estar se perguntando, tá, Tom, fala logo, que filme é esse? Gente, eu estou falando do filme Raya e o Último Dragão. A minha vida toda, eu treinei para me tornar a guardiã da Joia do Dragão. Mas esse mundo mudou. Para restaurar a paz, eu devo achar o último dragão. Antes de começar a falar mais sobre esse filme, eu já vou falar pra vocês, deixa o like pra poder me ajudar, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra poder receber novos vídeos que eu vou estar sempre lançando, compartilhe o vídeo com seus amigos, né, se você sabe que eles gostam desse filme ou gostam desses assuntos que eu trago aqui no canal. E agora sim, vamos falar do filme Raya e o Último Dragão. Imagina então, imagina que, imagina Tom. Bom pessoal, eu vou falar pra vocês, né, como eu disse lá no início do vídeo, que Raya já tinha sido um filme, né, um pouquinho polêmico quando ele pegou e foi saindo os trailers dele, né, porque muitas pessoas começaram a falar, não, isso aqui não é estilo de filme da Disney e tal, porque não tem aquele gênero patati patatá e não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá. Eu não posso negar que realmente Raya é o filme que saiu daquele, vamos dizer assim, daquelas diretrizes que a gente já conhece da Disney. E por quê? Porque a gente geralmente conhece mais os filmes da Disney como coisas encantadas, só que do jeito fofo, romântico e tal, né? Raya e o Último Dragão tem sim o lado da magia, só que vai mais pro lado ação e guerra, né? E por quê? Porque a nossa protagonista, a Raya, ela é uma princesa, mas ela não é uma princesa toda delicada, toda fofa como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Aurora, não. Ela é muito mais estilo Mulan e Merida, porque ela é guerreira, ela não é aquela que quer encontrar o amor verdadeiro, ela é aquela que quer simplesmente unir um reino de novo, porque aonde ela vive, tudo foi por água abaixo. E por quê? Agora sim eu te conto. Raya, ela vivia com o pai dela em um sub-reino, vamos dizer assim, chamado Coração. E por que sub-reino? Porque ela vivia, né, em um reino, né, como se fosse um continente dividido ali por terras, né, chamado Kumandra. Logo no início do filme, quando você assiste, né, a explicação inicial, você já vê que o mais legal, gente, desse reino é que o rio que passa por ele todo ali, né, tem lá a silhueta de um dragão. E por que isso? Porque a história diz que há muito tempo atrás, né, 500 anos atrás, os humanos viviam em harmonia com os dragões. Não tinha guerra, não tinha nada disso. Eles eram todos amigos. Aí o que aconteceu? Nesse reino de Kumandra existiam as terras, né, e onde tinha cada cultura diferente ali, né, e tal. E aí que vem a parte mais legal ainda. São 5 sub-reinos que eles são divididos, vamos dizer assim, por nomes de partes do corpo do dragão. Então ali nós temos o reino de Coração, que é na onde a Raya vive com o pai dela. Nós temos o sub-reino de Presa, nós temos Cauda, nós temos Coluna e nós temos Garra. Então são 5 sub-reinos, muito bacana. Mas aí o que aconteceu? Chegou uma certa época em que apareceram criaturas que pareciam demônios, que sugavam a alma das pessoas, transformando ela em pedras, né, petrificando as pessoas, que são chamadas de Drums. E aí os dragões, para poder tentar vencer esse mal, foram tentando lutar e eles foram perdendo para esses Drums, né, até que os últimos dragões que sobraram lá
tentaram fazer de tudo para poder realmente acabar com aquilo e venceram. Então eles ficaram um longo tempo sem dragão, sem drum nenhum, os dragões também desapareceram, só tinha sobrado uma dragoa, que ela também desapareceu, deixando aquele poder dela, né, vamos dizer assim, lá no sub-reino de Coração, que era guardado com muito carinho, né, muito respeito pelo pai da Raya, e ele era quem dava as aulas para essa garotinha, né, com 12 anos, 15 anos de idade mais ou menos, acho que é 12, porque tem uma cena do filme, eu assisti o filme mais uma vez, né, só para poder tentar pegar algumas coisas que eu não tinha pegado da primeira vez que eu assisti, né, e eu acho que ela tinha 12 anos quando a animação começa. E o pai dela quer que ela se torne a princesa guerreira para poder proteger aquela força, né, aquele poder do dragão que está mantido ali super seguro naquele sub-reino de Coração. Quando esses Druns vieram, né, e aconteceu toda essa história trágica e que acabou com tudo, o reino de Kumandra, ele foi dividido, e essas terras, esses 5 sub-reinos que antes era tipo de boa, cada um ali na sua, começaram a entrar como se fosse num conflito, em guerra. Até que um dia, né, o pai da Raya faz lá, né, um almoço para todas essas pessoas dessas terras irem lá, né, comer e tentar mostrar a paz. E aí que acontece o quê? A ganância do homem, a ignorância do homem fala mais alto, é na onde começa ali um querendo roubar o outro, acaba tendo uma treta. Aqueles Druns que já estavam desaparecidos há mais de 500 anos retornam à vida e tudo vai por água abaixo de novo. Raya, ela sabe que as coisas estão difíceis, mas ela não desiste. Ela passa 6 anos da vida dela, né, depois tentando descobrir quais são os rios aonde ela pode invocar aquela dragoa, que é o último dragão que vai poder ajudar que esse reino, né, o mundo volte a ser normal, volte todo mundo ficar ligado com todo mundo e tal. Essa dragoa se chama Sisso, um nome assim estranho, né, mas tá. E nisso, né, a Raya vai tentando em todos os rios, até que ela consegue despertar esse último dragão, que no caso seria a última dragoa, né? E aí elas se tornam amigas, a Raya explica pra ela o que está acontecendo, e elas vão lá entrar, né, numa jornada para poder tentar corrigir os erros da ganância do ser humano, pegando as partes daquelas pedras que representavam o poder do dragão que ficava lá no reino de Coração, que era na onde a Raya vivia com o pai dela, porque pegando essas partes das pedras que foram quebradas e unindo, Raya e Sisso sabem que elas podem retornar aquela vida cheia de poder, né, para os seres humanos, acabando com aqueles Druns. E aí, né, nessa trama, né, conforme ela vai se desenrolando, a Raya, ela vai conhecendo novos personagens que eu gosto bastante. Ela conhece um pequeno garotinho que ele diz que é o cozinheiro, né, que é o capitãozinho lá de um pequeno barco, que ele fala que é o restaurante dele. Ele é muito bacana e ele vai fazer parte dessa jornada com a Raya e com a Sisso. Depois, a Raya, quando chega em uma das cidades, né, dos sub-reinos ali, para poder tentar pegar mais pedaços dessa pedra, ela é, vamos dizer assim, enganada por uma bebezinha que tem 3 macaquinhos amigos, né, e ela fala assim, nossa, um charlatão bebê, e ela vai lá, pega o que o bebê e os macacos roubaram dela, mas antes de deixar o bebê ali sozinho, ela percebe que aquele bebê, ele também tá sem família, que o macaquinho explica pra Raya que isso aconteceu por quê? Porque os Druns petrificaram a família daquela bebê. Então Raya convida a nenezinha ali, né, pra poder fazer parte do exército dela, né, chama os macacos também, eles viram amigos. Quando eles depois chegam até um outro sub-reino ali, né, uma outra terra, elas também fazem amizade de um jeito um pouco diferente, né? Que primeiro elas passam por um problema com essa pessoa para depois se tornarem amigos, que é um homem, né? E eles vão lá, se unem para poder tentar fazer o quê? Vencer essa jornada. Só que Raya, ela tem um problema com uma outra personagem aí. Eu vou dizer assim, eu não sei se ela é a antagonista mesmo, né? Porque a mãe dela também não é flor que se cheire. Mas eu estou falando da Naamari. Raya é aquele tipo de garota, né? Mulher
mulher que quer vencer o mal para poder corrigir o mundo, só que ela quer fazer isso do jeito certo, usando bem. A Naamari, ela é o tipo de garota, o tipo de mulher que quer fazer a mesma coisa, né, para tentar corrigir o mundo, só que ela faz isso usando mais o lado ruim, o lado do mal, né? Ela quer sempre na batalha e tal. Então elas são opostas nisso daí. Elas querem a mesma coisa, só que querem de jeitos diferentes. Quando eu assisti esse filme, gente, uma das primeiras coisas que me surpreendeu foi a gráfica dele. Porque, como eu disse, ele foi lançado em 2021. Em 2010 foi lançado Enrolados. O 3D desse filme já estava perfeito, estava ótimo. Mas aí quando chegou 2013 e Frozen saiu, eu realmente fiquei ainda mais surpreso em como aquele filme estava mais bonito do que Enrolados, por causa do designer dele, né? Mas aí chegou 2016, saiu Moana, e eu fiquei ainda mais impressionado com o quê? Com a água do filme, porque parecia muito uma água de verdade, tava ainda mais bonito. E então, quando Raya e o Último Dragão foi lançado, eu fiquei ainda mais impressionado, mais apaixonado pela gráfica e o designer, porque o filme, ele tem sim aqueles tons puxado, vamos dizer assim, por cores em determinados lugares. Quando a Raya tá em cenas lá no deserto, tem aquele tom puxado para aquele marrom mais, vamos dizer assim, pasteladinho, assim, sabe? É aquele tom, né, de deserto mesmo, muito bonito. Quando a Raya tá em ambientes onde tem flores, florestas, plantas, aquele verde chama a atenção. A roupa da Raya chama a atenção porque ela usa um tipo de casaco que é vermelho ou vinho escarlate, usa um chapéu e aquilo ali tem a sua cor. A Sisu, como um dragão, também é muito brilhante. Eu gostei desse tipo de dragão porque a gente sempre conhece dragões nesse estilo aqui, ó, como Malévola se transformou, como aquele dragão do filme do Shrek, como os dragões lá do filme Como Treinar Seu Dragão. Mas aqui em Raya e o Último Dragão, esse estilo de dragão é diferente. Eu nunca tinha visto um dragão assim e eu gostei, porque vamos dizer que parece um dragão de pelúcia. Eu não sei porque muitas pessoas criticaram esse filme, gente. Provavelmente foi por conta do que eu falei pra vocês no início do vídeo, que ele foi um filme que não foi lançado lá no cinema, porque não podia mesmo, gente. Era a época da pandemia. E tinha muitas pessoas que estavam achando errado ter que comprar ele naquele valor pela Disney Plus pra poder assistir em casa. Eu até entendo as pessoas isso daí, né? Beleza, eu sei, mas na parte que eu estou falando pra vocês do filme em si e não do lançamento e na onde ele foi lançado e tal, eu gostei sim, gente. Eu tinha assistido esse filme, né, quando lançou, fiquei impressionado com o designer dele, com as cores muito, muito fortes, com o tipo de personalidade dos personagens ali, com a história do filme, com tudo isso daí. Por quê? Porque só quem assistiu vai saber o que eu tô falando, que a Naamari, ela pode ser uma mulher, né, uma moça jovem assim, insuportável e cheia de ganância, igual a mãe, mas o estilo dela é perfeito. Aquele cabelinho dela jogado pro lado lá e raspado aqui no outro, aqueles brincos que ela usa, aquelas roupas, os olhos bem delineados, né? Cada personagem nesse filme tem uma aparência de um jeito, ninguém é parecido com ninguém ali. Pra mim, o filme foi incrível. Mas agora, chegando na onde eu queria chegar. Raya e o Último Dragão eu achei lindo por conta do quê? Da moral dessa história. Todos os filmes da Disney a gente sabe que tem sim uma lição de moral, não é verdade? E com Raya e o Último Dragão não foi diferente. E por quê? Porque em Raya e o Último Dragão, na minha visão, a gente aprende duas coisas. A primeira delas é a ganância e a ignorância. Porque quando o homem ele não sabe o que está acontecendo, ele vai lá cometer um ato que ele só piora tudo. E é o que acontece quando o reino da presa, que é o reino onde a Naamari vive com a mãe dela, eles vão lá querer roubar o que não pertencia a eles, que estava ali quietinho, protegendo eles, e aí todos os outros sub-reinos entram nessa jornada aí para poder querer atacar o sub-reino de coração lá, para pegar essa joia que pertence à dragoa, né, a última dragoa ali, né, que deixou para poder proteger eles, e é na onde eles ferram as coisas que já estavam assim, vamos dizer assim, ruim.
Aí a ganância, querer tudo pra você. Nossa, a Nahmari e a mãe dela representam muito isso daí. Elas são muito gananciosas. Elas querem tudo pra elas, só pra elas. Se elas não fossem assim, as coisas teriam sido melhores nesse filme. Então isso é uma das coisas que a gente aprende com esse filme. A parte da ignorância e da ganância. Uma outra parte que eu acho lindo desse filme que a gente aprende, e você só vai perceber isso lá no final, nas cenas finais do filme, é a questão da confiança. É aquela questão que a gente percebe que se você não confiar em uma pessoa, aquela pessoa não vai confiar em você. Mas se você tá percebendo que aquela pessoa não confia em você, dá o primeiro passo. Essa é uma frase, né, uma fala que o pai da Raya fala pra ela, e ela fala depois lá nas cenas finais. Ela fala, então eu vou dar o primeiro passo. E isso é bonito no filme, é a questão da confiança. E no final do filme a gente vê isso daí. Eu não vou falar como, né, pra poder não dar spoilers, mas esse é um tema, né, um assunto que eu achei lindo no filme. E as pessoas que assistiram Raya e o Último Dragão com aquela atenção realmente de entender a história e não julgar e criticar o filme, com certeza conseguiram entender tudo isso lá no final. Esse filme, ele não é cheio de músicas cativantes, como a gente vê em outros filmes, né, são filmes no estilo musical. Não, aqui nós temos até trechos, né, trilhas sonoras muito bacanas, porque é no estilo de música eletrônica, é no estilo de músicas que tem tambor, tem mixagem e tal. É isso que deixa as cenas mais legais e mais fortes, porque como eu falei, o filme ele envolve ação e aventura. Então nas cenas em que a Raya e a Nahmari estão brigando lá, né, a Nahmari segurando duas espadas e a Raya segurando uma só, que ela consegue desmontar e virar como se fosse uma escama assim, mó da hora. São cenas incríveis. Viu só? Fala se não são cenas incríveis. É claro que tem algumas coisas aí no filme, né, que eu achei que poderia ter sido melhor. E por quê? Primeiro, a personagem bebezinha com aqueles macacos ali no filme, né, ela ficou muito engraçada, ela ficou fofa, né, o papel ali dela ali no meio, né, mas eu acho que para um filme como esse, a bebezinha ali, né, não faz sentido, porque ela é só um bebê. Como que um bebê já sabe fazer tudo aquilo que ela faz? Como que um bebê já sabe lutar, dar aqueles pulos, aqueles saltos imensos de um lado para o outro? Aquilo ali para mim não pegou bem. Aquilo ali eu acho que poderia ter sido modificado e tal. Se a gente já tinha uma criança ali, que era o tal do garoto que eu falei pra vocês, que fazia a comidinha dele ali no barco e tal, ele já era uma criança e ele poderia ser o que sabia lutar ali e tal, né? Não tinha necessidade de ter mais um bebê ali, né? Um bebê assim, uma criança, né? Porque querendo ou não era um bebê. E então eu acho que esse personagem não tinha a necessidade no filme. Mas na minha visão, gente, o filme ele é bacana sim. Raya e o Último Dragão também é um dos meus filmes favoritos da Disney, porque ele tem aquele estilo que eu gosto. Ele tem uma ação, uma aventura. A protagonista, ela é uma mulher de poder, ela não é submissa a nada, ela é aquela que vai atrás para conseguir o que ela quer. Então, se fosse para poder dar uma nota para esse filme, eu daria a nota, vamos dizer assim, 8. Porque o bebê ali eu acho que tirou um pouquinho da essência do que realmente deveria terminar o filme, né, e tal. Ele é fofo, como eu disse, mas não tinha necessidade de um bebê aí na história. Mas eu dou nota 8 pra ele, né, e tal. Ele é um filme de 2021, eu tô falando dele agora, né, porque eu percebi que em vários vídeos eu vi que tem pessoas que não gostaram muito desse filme quando ele lançou. Depois eu pesquisei ainda mais na internet e realmente tinham pessoas que nem falavam muito desse filme. Ele, tipo, lançou em 2021 e ninguém comenta mais o filme Raya e o Último Dragão. Pode reparar, ninguém fala desse filme. Então eu fico me perguntando, será que essas pessoas não gostaram desse filme? E por que não gostaram? Mas é isso que eu vim trazer pra vocês. O que eu achei do filme, né? Porque esse é um canal novo que eu tenho, né? Falei pra vocês as coisas bacanas, né? As coisas que eu achei que não fariam sentido ali, né? Poderia ter tirado, que não ia fazer falta. E falei, né? Do que seriam as duas lições de moral que ele trouxe pra quem assistiu. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabe, se gostou, deixa o like pra me ajudar. Inscreva-se no canal se não é inscrito, ativa o sininho para receber novos vídeos quando eu lançar, compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam da Disney ou que já assistiram Raya e o Último Dragão e que gostam desse filme. Um grande beijo e até a próxima! O meu nome é Raya. Raya e o Último Dragão.